Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos iniciando mais um programa Ponto a Ponto, diretamente do Nono Conesp. E hoje recebendo o nosso querido Rafael Lavarini. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, minha querida. Um abraço desde já a todos vocês que nos assistem. Gostaria aqui de expressar minha gratidão pelo convite carinhoso e ainda mais para falar num evento que a gente tem ficado tão emocionado pelo tema, né? Pela forma que o tema tem sido abordado também e de tanta importância para nós que somos cristãos para aplicá-lo no nosso dia a dia. Nada melhor que um congresso como esse, que oportunidades como essa de um bate-papo, a gente enriquecer esse conhecimento. Então agradeço muito. O Congresso Espírita Paraibano deste ano tem como tema central o Cristo vive em mim. E não podemos deixar de pensar numa obra, né, que nós sabemos que você é um estudioso dela, que é Paulo e Estevão. Sabemos que Emmanuel ele vai contar toda essa história biográfica do apóstolo dos gentios, né? E na sua forma narrativa, ele se coloca com muito detalhes os sentimentos de Paulo, né? Os sentimentos de todo esse processo, das decisões que foram antes e depois da sua conversão, ou do seu encontro com Jesus. Como é que você, estudioso dessa obra, percebe esse movimento emocional de Paulo? Sim, para a gente começar a falar da obra Paulo e Estevão, primeiro nós consideramos que é até uma responsabilidade muito grande ser tido como estudioso, né, de Paulo, que sem dúvida alguma foi um divisor de águas na história do cristianismo. E a obra Paulo e Estevão, então, ela é muito especial, embora ela não seja ainda tão valorizada como deve ser por nós espíritas. Embora seja uma obra que não vai se restringir só ao movimento espírita, é uma obra cristã, uma obra histórica, uma obra que, se pegarmos cada informação dela, teremos tudo isso comprovado. Então, é uma obra histórica, científica, não é só um romance, é um tratado espiritual superior. Ivone do Amaral, ainda quando encarnada, ela chegou a falar que ao lado, não depois, mas ao lado da codificação espírita através de Kardec, Paulo e Estevão é o livro mais importante. Chico Xavier já publicou 535 livros. Quando ele desencarna eram 412, hoje já são 535. E quando perguntaram a ele qual o livro mais importante, ele falou que era Paulo e Estevão. Então a gente já começa a perceber que um livro com tamanha importância não pode estar falando só de Paulo também. Ele tem um algo mais. O Paulo e Estevão, em verdade, ele narra a história de todo o cristianismo primitivo. Aquela pessoa que estuda o Paulo e Estevão tem uma facilidade muito maior de entender João, de entender Mateus, de entender Marcos, de entender Lucas, de entender Atos dos Apóstolos, que dentro da nossa visão limitada é um resumo dentro da linguagem que era utilizada, obviamente, na época, mas o Paulo e Estevão aprofunda-se em Atos dos Apóstolos. Até em relação ao tempo de cada história narrada em Atos dos Apóstolos, caminha ao lado daquelas narrativas de Paulo e Estevão, que mostra, sem dúvida, Paulo como personagem não principal, mas um segundo personagem ao lado de Estevão. Mas o principal era Jesus. Então, cada sentimento, cada momento, cada mudança de ciclo na vida de Paulo, e ali durante a obra a gente vai perceber várias mudanças de ciclos, eram, na verdade, renovações do voto de Paulo, sendo um servidor fiel de Jesus Cristo na terra. Então, é uma obra da qual não podemos observar só a vida de Paulo, não podemos observar só a história, não podemos observar as cenas convencionais, aquelas que são mais conhecidas, mas saber que cada frase, que cada palavra colocada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão veio do mais alto. É um tratado espiritual superior e que houve uma comissão espiritual para tratar de cada um daqueles assuntos, de cada um daqueles apontamentos. No prefácio ainda do livro, tem uma passagem bonita e interessante, em que Emmanuel nos fala que sem Estevão não teríamos Paulo. E aí um amigo chamado Laércio Meirelles, estudioso também da obra Paulo e Estevão, ao lado do Leozinho Meirelles, o irmão dele, e do Fábio Meirelles, grandes estudiosos do livro Paulo e Estevão, e que conviveram com Chico Xavier, um dia levaram essa informação para ele. Chico, Emmanuel fala que sem Estevão não teríamos Paulo, e o Chico ainda complementa dizendo, e sem Abigail não teríamos Estevão, né? E aí a gente vai vendo o tanto que um personagem depende do outro, e o tanto que nós dependemos uns dos outros. E ainda no prefácio do Paulo e Estevão, tem também uma frase bonita, que nos fala que aonde há trabalho, existe riqueza, mas que aonde há cooperação,
existe paz. E o livro do Paulo Estevão é um roteiro muito bonito e que mostra, acima de tudo, a importância de cooperarmos uns com os outros para que cada vez mais o nosso nome, a nossa personalidade se diminua e o Cristo cresça. Que maravilha. E eu lembro, viu, Rafael, quando eu não tinha lido ainda o livro, nós fomos, eu e meu esposo, em Minas Gerais, assistir Haroldo numa apresentação de aniversário da obra, né? Um projeto muito bonito lá. E eu comprei o livro e vim lendo, né, na viagem. Eu não queria parar, porque além de encantador, ele é muito profundo. Mexe muito conosco e meu esposo fazia assim, eu não parava de chorar no avião, o povo vai pensar que tu está assistindo alguma coisa. Mas era tão tomada por aquela energia, isso que você disse, a gente entra naquela história e vai sentindo realmente a emoção daqueles personagens todos. Né? E você falando, eu fiquei pensando aqui na grandeza dessa obra, né? De todo esse trabalho espiritual para trazer um projeto literário tão profundo, né? Da história do cristianismo, como você falou. Isso é extraordinário, realmente. Sim, e se a gente pegarmos até algumas circunstâncias do nosso dia a dia, por exemplo, um piloto de avião, o instrumento dele de trabalho é o avião. Então imaginem o cuidado, o carinho que ele tem com aquele avião. Aquele momento ali em que ele vai decolar, ele vai começar os seus trabalhos, os preparos, ele está extremamente concentrado, tratando aquilo ali como algo divino. Uma outra comparação, né, fazendo um paralelo sobre esses momentos que são especiais, imagine uma pessoa que está presa. No dia que ele vai receber a família, ele espera a semana inteira por aquela visita, e ele recebe a família naquele carinho, tendo aquele momento como especial. E às vezes a gente não trata as obras espíritas sérias, como Paulo Estevão, como esse tesouro. É um momento especial. Eu vou ler um livro que vai mudar minha vida. E o Paulo Estevão acontece isso, né? Muitas pessoas, ao final de palestras, quando falamos sobre Paulo Estevão, chegam até nós e falam, olha, depois que eu li esse livro eu não fui o mesmo. Eu chorei o livro inteiro, né? E às vezes se comovem com a nossa narrativa, não porque é o Rafael que está falando, porque é o Haroldo, mas é o assunto. Né? E quando a gente trata do Evangelho, a gente está tratando do maior tesouro da vida. Né? O avião é importante, se ele não estiver preparado, muitas vidas estão nas mãos daquele piloto. Né? Aquele momento para o preso é importantíssimo, mas já imaginaram a importância de quando pegamos o Evangelho, quando a gente mexe nessas leis que são universais, que o Cristo teve tanto trabalho e que Paulo foi ali um desses combatentes, né? Para que a mensagem do Cristo não se perdesse. Então a gente precisa realmente pegar essas obras e nos emocionar, né? Deixar ela falar no nosso coração, porque são tratados espirituais que nós hoje temos a oportunidade de termos através da doutrina espírita. Maravilhoso, realmente, vale muito a pena. Você que não leu, leia. Tem um ponto importante que é muito divulgado, né, Rafael, que é o momento da conversão, do encontro de Saulo com Jesus. Né? É muito divulgado isso. Mas o chamado de Jesus se deu muito antes. Você que tem essa familiaridade com a obra, estuda, a gente pode perceber que o Cristo foi só naquele momento ou teve outros momentos que ele já estava chamando, sabe? Então, na verdade, sempre que a gente vai fazer qualquer análise, ainda pela nossa dificuldade de enxergar a vida como ela é, eterna, apesar de sermos espíritas, crermos na reencarnação, na imortalidade, a gente quer entender tudo da forma que está acontecendo aqui na Terra. E eu digo mais, ele não teve alguns chamados antes nessa vida, ele teve em outra vida. Não há dúvida que pela inteligência, a capacidade de Paulo, ele foi um dos profetas que passaram e fizeram parte da história da humanidade. Conhecer a lei da forma que ele conhecia, dominar Moisés e os profetas como ele conseguia dominar, ele já trazia aquela riqueza em seu espírito, assim como Estevão. Estevão tinha um conhecimento profundo, não só das profecias, mas mesmo daquilo que Jesus tinha pregado. Antes dele conhecer Jesus como Gesiel, ele já dominava todo o Evangelho. A gente tem um estudo interessante, inclusive fica o convite para vocês verem também, chamado Estevão e as Bem-aventuranças. Ele ainda como Gesiel, sem conhecer Jesus, cada dificuldade que ele encontrava na vida, a postura dele era uma vivência de bem-aventurança. E na ordem exata, da primeira bem-aventurança à última. Então esses espíritos, eles já vêm tendo esse chamado para trabalhar com Jesus, não apenas nessa existência, mas em outras. E não há nenhum ser humano na Terra que esteja aqui,
e que não tenha tido um planejamento reencarnatório assertivo. Todo planejamento reencarnatório é para dar certo. O que faz com que a gente cometa erros, que a gente pratique crimes, é o momento em que nós temos o nosso livre-arbítrio e fazemos as nossas escolhas. Portanto, Paulo não reencarnou para ser um assassino, para ser um killer, porque não foi responsável só pela morte de Estevão. Paulo reencarnou para ser um legítimo seguidor de Jesus desde o primeiro convite que ele teve naquela reencarnação, que foi feito na Casa do Caminho pelo próprio Estevão. Um outro profeta, certamente, conhecedor profundo de Moisés, das leis do Antigo Testamento, mas já iluminado pelo Evangelho. E ali, por obra do acaso, para muitos, mas sabemos que o acaso não existe, ele abre os pergaminhos de Mateus, que foi o primeiro evangelho, no capítulo 10, itens 4, 5 e 6, que fala o seguinte: mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei a elas que é chegado o reino dos céus. O primeiro convite para Paulo seguir Jesus, ainda conhecido como Saulo. E ali, após fazer essa leitura do evangelho, Estevão faz todo um paralelo dos profetas, de todas as profecias que haviam em torno da vinda do Messias prometido, sendo cumpridas na figura de Jesus. Paulo não admitiu, não concebeu que o Salvador seria um homem tão simples, não conseguiu, com seu orgulho, perceber que ali Estevão era uma inteligência maior que a sua, porque já estava iluminada pelo Evangelho, e então não aceitou aquele convite, perseguiu. Teve um segundo chamado, vindo do seu pai espiritual, Gamaliel, dizendo a ele: meu filho, em qualquer idade nós podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima, é o que eu vou fazer. E ele convida Paulo para seguir Jesus e Paulo não aceita. Teve um terceiro momento, a noiva amada, na beira da morte, e ainda descreve que recebe naquela noite a visita de Estevão, e Estevão tinha trago para ela, passar para Paulo, um recado do Cristo, que ela deveria ir para o mundo espiritual, porque Jesus esperava muito de Paulo, e ela convida Paulo para seguir Jesus, ele também não aceita. E aí foi a última instância, nas portas de Damasco, e é o que também a gente fica muito reflexivo, porque também ouvimos muitas pessoas falando: nossa, mas Paulo foi beneficiado, porque se Jesus aparecesse para mim, minha vida seria diferente. Então todo mundo queria ter a visão de Damasco, mas ninguém queria sofrer o que Paulo sofreu. Todo mundo queria ter esse chamado de Jesus, mas ninguém queria ouvir, em relação a ele, o que Jesus fala com Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor, vá à chamada rua da direita, lá você vai encontrar na pensão de Judas um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Antes de Jesus terminar o pedido, Ananias interferiu ele, e olha que Ananias falou: eis-me aqui, Senhor, mas quando deu a tarefa ele assustou, E aí Ananias fala: Senhor, eu sei quem é Saulo. Sim. Ele tem perseguido muitos, tem matado aqueles que te seguem. Não vou não. E aí Jesus diz então: vá, porque é para mim um vaso escolhido. Vá e eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. Então a gente quer a porta de Damasco, mas a gente não quer o sofrimento com Jesus, E Paulo soube, como ninguém, saber sofrer para que Cristo falasse mais alto. E o sofrimento não foi um mecanismo de impedimento para Paulo se tornar uma vítima, foi um mecanismo de impulso, um combustível para ele ser um dos grandes seguidores de Jesus, Muito interessante, isso faz a gente pensar, a gente quer às vezes o ibope, a presença do Cristo, eu vi, mas aceitar, e aí entra aquela fala tão conhecida, por nós: Senhor, o que queres que eu faça? Exato. E aí você vê num congresso maravilhoso como esse, a gente sai daqui com um ânimo redobrado, firmes, e aí aparece às vezes um problema sério para a gente resolver logo depois disso. Então é uma grande oportunidade muitas vezes, quando a gente tem esse encontro com Jesus, para a gente conseguir dar conta do que a gente programou antes de encarnar. Sim. Então a gente tem que estar sempre atento: olha, tenho recebido essas dádivas, esse fortalecimento, tenho conhecido Cristo, então é porque eu preciso estar forte, porque qualquer dificuldade que aparecer eu vou conseguir vencê-la da melhor forma possível. Então a gente tem que começar a fazer essa leitura da vida, porque é assim que a gente vai crescendo espiritualmente, e deixando que o Cristo de fato viva em nossos corações. Pensando nisso, Rafael, a gente, ouvindo você falar, a gente vai percebendo que todo esse processo de Paulo foi um processo de autoconhecimento, De como ele foi buscando isso. Então,
Que pontos ficam mais marcantes desse autoencontro de Paulo, dessa reflexão de Paulo, para que ele realmente pudesse, a partir daí, seguir Jesus? Olha, foram vários momentos na vida de Paulo. O primeiro eu digo que é muito semelhante ao que acontece conosco quando conhecemos a doutrina espírita ou qualquer outra religião. É a fase da empolgação. A gente quer abraçar o mundo, né? E aí a emoção fala mais alto, ao ponto de se a gente for num velório, a gente vai chorar mais que a viúva. E se formos num casamento, a gente vai ficar mais feliz que a noiva. Então, a gente precisa, nesse momento, saber que é realmente uma grande emoção, mas controlar. E Paulo já quis começar a pregar muito rápido, Sim. em Damasco ainda. E aí Ananias fala uma coisa com ele interessante para ele controlar as emoções. Meu filho, como que você quer jogar as primeiras sementes, você ainda nem tem elas nas suas mãos? E aí Paulo pondera, lembra do pai espiritual, Gamaliel, vai atrás de Gamaliel, e Gamaliel fala com Paulo o seguinte: meu filho, até hoje você se preocupou em resolver o problema do próximo, e você tem esquecido de trabalhar. Sim. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Você nunca poderia ter recebido das mãos do seu pai uma dádiva maior, porque ele te ensinou uma profissão, te ensinou um ofício, ainda quando você era criança. Então você precisa usar essa força que você tem, a sua saúde, em favor de ti mesmo. Principalmente porque é uma tarefa de tecelão, uma tarefa apagada. E as tarefas apagadas são mestras do espírito, disse Gamaliel para ele. E aí ele vai para esse primeiro ciclo de 3 anos. Dentro das tradições judaicas também, e era a formação de Paulo, o número 3 fala de processo de maturação. Por exemplo, uma árvore, tem passagens no Evangelho que falam, olha, aquela árvore que não der bons frutos vai ser cortada pela raiz. Por quê? Eles plantavam, por exemplo, uma oliva, depois de um ano eles esperavam da azeitona. Se não desse, eles cuidavam ainda mais daquela raiz, podavam, davam um carinho enorme ali, faziam replanejamento. No segundo ano não deu bons frutos. Esperavam no terceiro ano, se no terceiro ano não desse, eles cortavam a raiz e deixavam um machado naquela raiz, mostrando que depois de 3 anos, que era um processo de maturação, aquela árvore não quis crescer e dar frutos. E aí eles tinham essa tradição do número 3. Não é à toa que ele ficou 3 anos. Sim. E aí foi o primeiro momento dele começar a valorizar o próprio trabalho. O Velho Testamento fala que nós devemos comer o pão com o suor do próprio rosto. O trabalho profissional é muito importante. Chico Xavier se aposentou da sua vida profissional depois de trabalhar 35 anos sem nunca ter tido uma falta. E ele recebe uma homenagem do Ministério da Agricultura por isso. Nunca faltou. Primeiro dever. E aí Paulo, nesse primeiro ciclo, percebeu que ele tinha que mudar a vida. Não viver da religião. Sim. Nos momentos vagos, ser cristão. Dar conta do recado e não ser pesado às costas de ninguém, que era um dos grandes princípios que Paulo trazia. Depois disso, ele quis voltar para pregar. Não conseguiu em Jerusalém. E aí foi orientado por Pedro. Pedro fala com Paulo, olha, Judas também teve pressa. Judas foi mais ignorante do que perverso. E eu acredito que você tem uma sorte maior que a dele. Tenha calma, meu filho. Porque Paulo tinha aquele ímpeto de começar, tinha estudado 3 anos, ele era muito inteligente, já conhecia certamente todo o Evangelho de Mateus, ouvia de Prisca e Áquila, aquele casal do deserto, relatos vivos da vida de Jesus. Ele queria dar o seu testemunho das portas de Damasco, e aí ele vai para um segundo ciclo e fica 3 anos em Tarso, na terra natal, sendo conhecido como um doido que não fazia mal a ninguém, mas um tecelão na humildade. 7 anos depois que Jesus aparece para ele, que ele vai ter a primeira oportunidade de servir. E aí ele começa em Antioquia, não pela fala, que também não conseguiu, mas com atendimento fraterno. Fazendo acolhimento fraterno. Uma das pessoas que ele atendeu, Lucas, que mais tarde se tornou um grande evangelista, um grande companheiro, vieram as viagens, mas Paulo sempre renovando os seus propósitos, sempre amadurecendo, sempre aprendendo. A gente vai perceber, por exemplo, no final da 3ª viagem, que Paulo ainda aprendia porque ele queria ir para Roma, que eram os grandes ideais dele, e nas vésperas de sair de Corinto e ir para Roma, ele recebe um homem vindo de Jerusalém trazendo a mensagem de Tiago. E Paulo tinha diferenças com Tiago. Paulo defendia os gentios e Tiago os fariseus. Mas Paulo não conseguia conceber o farisaísmo entrando no cristianismo, porque ele sabia as paixões da religião da época. E ali ele lê aquela carta e fala, como que Tiago exige que eu vá para Jerusalém? Quem ele pensa que é? Já não basta o mal que ele tem feito ao cristianismo? Eu não vou de jeito nenhum. E aí ele tinha aprendido a esperar. Ele já estava num processo de maturidade que ele controlava as emoções, ele sentia emoção, mas controlava. Aí ele faz uma oração,
abre o Evangelho e o Evangelho aparece para ele. Reconciliai com teu inimigo enquanto estais a caminho com ele. Ele vai a Jerusalém, abraça Tiago, que já estava velhinho, e Tiago fala com ele: Paulo, meu irmão, se algo aprendi com Cristo na antiga Galileia, é que seu verdadeiro discípulo precisa saber morrer todos os dias para que o Cristo cresça. Você acha que é fácil para mim estar aqui do lado dos fariseus, conhecendo todas as paixões dele? Mas Jesus precisa ser maior que isso. E aí Emmanuel sintetiza e fala que só naquele momento, veja, depois de mais de 30 anos de conversão, só naquele momento Paulo compreendeu que na vida é muito mais importante compreender do que conhecer. Então, Paulo sempre renovava-se nos seus ciclos. E ele estava sempre buscando Jesus na vida dele, mostrando para a gente que ninguém vira santo do dia para a noite. Não foi a visão de Damasco que fez ele se transformar, né? Mas foi esse empenho, essa humildade de querer ser sempre melhor. E aí ele culmina, né, com essa frase tão divulgada por nós, mas às vezes mal compreendida: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Sim, e inclusive quando ele cita essa passagem aos Gálatas, no capítulo 2, item 20, foi um momento em que ele começa a escrever aos Gálatas, descrevendo a dificuldade dele com Tiago e com Pedro. Porque na época, eles queriam, por exemplo, que os gentios, que eram as pessoas que não tinham religião, faziam a circuncisão para poder seguir Jesus, que você não poderia falar de Jesus sem antes ter falado de Moisés e os profetas. E aquilo ali para Paulo era muito difícil, porque ele não queria que Jesus fosse só mais um profeta. Ele sabia que daquela forma Jesus ia ser esquecido, como tem sido esquecido dentro da doutrina espírita. Às vezes a gente vê uma palestra de 1 hora, que a pessoa fala 5 minutos de Jesus. Quando fala, às vezes o Cristo é falado numa prece inicial, numa prece final. Ah, Rafael, mas tem palestrante, tem gente que dá estudo que gosta de falar da parte psicológica. Qual foi o maior psicólogo senão Jesus? Ah, tem gente que gosta de falar da mediunidade. Qual o fenômeno mediúnico que Allan Kardec descreve em Livro dos Médiuns que Jesus não viveu no Evangelho? Então a gente está vivendo esse momento. E aí Paulo arremata falando: olha, eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu deixei essas coisas para trás da religiosidade, de querer ser maior que ele. Agora quem vive não sou eu, mas o Cristo. Ou seja, a minha vida é para elevar o nome de Jesus. Não significa, quando Paulo disse isso, que ele era médium do Cristo o tempo inteiro, estava em comunhão com Jesus. Não, ele estava se esforçando para que a obra e a vida de Jesus fosse conhecida pelas pessoas que não conhecessem, né? E esse é o compromisso que nós, enquanto espírita cristãos, temos. É permitir que as pessoas conheçam Jesus a partir da nossa postura, né? Isso aí. E esse movimento interno de todos nós, né, de estarmos sempre buscando essa renovação e entendendo que todos nós passamos por um processo aqui. Como você disse, todos nós temos um planejamento de estarmos aqui. E você tem um trabalho, Rafael, muito bonito, muito interessante, que é com a PAC. E eu queria, que tem tudo a ver com esse olhar que a gente tem para a história de Paulo, né, para esse movimento interno de cada um. E tem uma frase muito bonita que eu encontrei no site da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, não é isso? Que diz assim: por trás de cada olhar existe uma história que ninguém conhece, mas a maioria se acha capaz de julgar. Sim, primeiro eu queria até agradecer o seu carinho, o seu cuidado de ter pesquisado sobre a APAC, né, antes da nossa conversa. Isso realmente nos comove, porque a gente sempre fala que a APAC não é obra do Rafael, não é obra do Mário Ottoboni, que foi o fundador, do Valdeci, é uma obra de Deus, né? E que a gente somos pessoas comuns, né? E isso é o bonito da APAC, ou o bonito do trabalho da caridade. Pessoas comuns conseguem fazer com que sejamos intermediários da obra divina na Terra. E a APAC é uma obra realmente diferente. Ela foi iniciada em 1972 pelo senhor Mário Ottoboni e por Franz de Castro, que perceberam, enquanto católicos dedicados à causa carcerária, que muitas vezes o idoso tem um abrigo para ele. O idoso é acolhido. Ainda que o idoso não esteja com a família, ele tem um local para ser acolhido. A criança que não tem pai e mãe tem um abrigo. O morador em situação de rua pode ir também para um abrigo transitório. Mas e o preso? Jesus falou: estive preso, foste me ver. Quem olha para os presos? A gente vive num país cristão em que se fala que bandido bom é bandido morto. Imaginemos nós, se Jesus tivesse essa concepção. Paulo foi o grande bandido da história do cristianismo primitivo.
Ele foi o grande criminoso. E aí Jesus viu que através daquele olhar tinha um ser humano com uma história, tinha um espírito imortal acima de tudo, que poderia dar bons frutos. E olha o que Paulo foi. Chega a escrever, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Era um criminoso. Paulo escreve aos Hebreus também algo maravilhoso. Visitar um preso, como se estivesse preso com ele. Não é só visitar, é se colocar no lugar. E Mário Ottoboni, ao lado de Franz de Castro, perceberam isso e quiseram fazer uma visita a uma cadeia pública, porque não conheciam, foram por curiosidade. E ali o diretor em São José dos Campos disse a ele o seguinte: veja, acho que não tem necessidade de você vir e fazer uma visita, esse pessoal não quer melhorar, eles não querem crescer. E aí Mário Ottoboni falou: mas eu quero ver, quero visitar. E chegou lá, aquele mau cheiro, né? Comida ruim, superlotado. Esse contexto que a gente conhece dentro das cadeias públicas. E ele saiu dali arrasado. E então aquele diretor ironizou ele e falou: tá vendo? Eu falei que não era para você ir. E aí Mário Ottoboni falou: eu realmente vim por curiosidade. E agora eu vou ficar por convicção, porque é aqui que eles precisam de mim. Então, a partir dali, ele fundou a primeira APAC em São José dos Campos. Passaram a ser muito respeitados pelos próprios presos, porque era uma prisão que olhava do lado humano, que olhava esse olhar de cada um, que acreditava naquele que havia cometido um crime. E o que muito nos comove é que pouco tempo depois da fundação houve uma rebelião em Jacareí, no presídio de Jacareí, com dezenas e dezenas de reféns, e os dois foram chamados para intermediar aquela rebelião, porque já tinham muito respeito com os presos, sabiam lidar com a situação, e logo com a chegada de Mário Ottoboni e Franz de Castro, eles conseguiram liberar ali todos os reféns. Franz de Castro ficou até chegar ao último carro, que fazia parte da negociação. E aí os policiais acabaram atirando, e começou uma intensa troca de tiro entre policiais e bandidos, e Franz de Castro, um dos fundadores da APAC, veio a desencarnar com 33 perfurações, né? Na idade do Cristo. E eu me recordo uma palestra que fazia em Caraguatatuba, perto de São José dos Campos, contando essa história. Uma senhora chorava muito e veio me procurar ao final da palestra, dizendo que era concunhada do Franz de Castro. E ela complementou uma informação que eu não sabia. Quando foram fazer a autópsia, a família, perceberam que todo o corpo dele estava tomado de tumor. E o médico disse que ele não viveria mais que 30 dias. Né? Então ele deu a vida à causa dos presos. Né? E hoje, ao lado da irmã Dulce, que inclusive já foi canonizada, eram 4 pessoas, 4 personalidades brasileiras no processo de virarem santos, segundo a Igreja Católica. Uns por milagre, outros por martírio. E alguém que já é considerado servo de Deus, que está próximo a virar santo, é o Franz de Castro. Né? Ele vai ser, segundo as tradições católicas, um santo da causa carcerária. Mas com a morte dele, muita gente achou que a APAC ia acabar. Que ele ia acabar, Mário Ottoboni ia desanimar, e foi ali que a APAC ficou mais forte. Hoje nós já somos mais de 150 no Brasil, estamos presentes em 27 países. A gente veio para Pernambuco para fundar a primeira do estado, a gente está muito feliz com essa oportunidade. A gente fica muito emocionado em poder fazer isso, porque a APAC é uma obra de Deus, como eu disse, e que trata o ser humano de uma forma diferente. Por exemplo, a gente não chama de peso, mas o recuperando, sim, que chega na APAC, ele normalmente chega de cabeça baixa, que habituou durante muitos anos no presídio andar de cabeça baixa. E um dos primeiros gestos que a gente tem é levantar o rosto dele e falar assim: meu irmão, agora você vai olhar para frente e para o alto, porque aqui tem gente que acredita em você. O criminoso, o delírio, e é uma frase do Mário Ottoboni, vai ficar lá fora, aqui dentro vai entrar o homem. Não é? E ali ele começa a passar por um processo de disciplina, com horário para acordar às 6 da manhã, ele precisa arrumar a própria cama, ele precisa ajudar a preparar a própria comida, lavar a própria roupa, ele é obrigado a ter uma profissão, ele tem cursos profissionalizantes lá dentro, ele precisa produzir, ele é obrigado a voltar a estudar, seja terminar o primário, secundário, muitos formam em curso superior, saem de lá formados em faculdade, são obrigados a ter uma religião, seja católica, protestante, espírita, são obrigados pelo menos uma vez por semana a participar de um culto religioso, e tudo isso apoiado com o amor da família, dos voluntários, com a nossa credibilidade. A própria cadeia do mundo que não tem armas, não tem agente penitenciário, não tem policial, quem fica com a chave da cela são os próprios presos, que à medida que vão criando a autonomia, eles vão tendo a oportunidade de crescerem lá dentro, né? E tendo toda essa liberdade. Então, por exemplo, na unidade nossa, a média geral é 12%. Nos últimos 5 anos, nós recuperamos, aliás, a gente teve uma reincidência de só 6%.
né? A gente recuperou 94% dos presos, a média nacional 89% reincidem no crime, né? É um processo muito mais barato, mas a gente acredita no ser humano e o pilares é o Cristo, né? O Cristo vivendo dentro de nós, a gente consegue passar isso para o próximo, ainda que ele tenha cometido crimes, ainda que ele esteja desacreditado, mas para que isso aconteça a gente precisa de gente para ajudar, né? A gente precisa de voluntários, de mãos humanas, porque só assim a gente vai conseguir contribuir com esse processo de regeneração da terra, né, que a gente tanto comenta. Nossa, Rafael, se eu já estava emocionada com essa história, agora que fiquei, mais ainda, né? Porque eu ouvindo você falar, e eu ficava repetindo aqui uma frase do Cristo, né? Eu vim para que todos tenham vida, todos. Né? E às vezes os excluídos do mundo, né, são aqueles que o Cristo nos chama a acolher, até porque nós todos estamos no processo de redenção. Sim, e ele inclusive quando propôs uma parábola a alguns fariseus que estavam criticando Jesus por ele comer na casa de pessoas de má vida, como por exemplo Zaqueu, o publicano, que era um homem judeu, mas que trabalhava para Roma extorquindo os próprios judeus, então era muito mal visto, e Jesus então almoça na casa dele, Jesus come com um pecador. Então, para aquilo ali, para os religiosos, era uma coisa absurda. E Jesus propôs, então, uma parábola para eles, dizendo: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai deixar as 99 e vai buscar essa ovelha perdida? E quando recuperar, imagine a alegria que você vai sentir. Então, é essa alegria que Jesus sente quando a gente consegue trazer para próximo dele essas ovelhas que andam perdidas. E foi esse o primeiro convite de Paulo. Foi justamente a passagem da ovelha perdida. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciais a ela que é chegado o reino dos céus. Então esse é o grande convite do Cristo. A gente ir ao encontro desses infortúnios ocultos que sofrem, que passam por sofrimentos atrozes e que não conhecem ainda o Evangelho como precisam conhecer para conseguirem fazer também com que o Cristo viva no coração deles. Rafael, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço. Ficamos aqui realmente contagiados com essa busca de encontrar no olhar do outro. Eu achei muito bonito o que você disse, e poder olhar para o outro porque o Cristo está no outro, né? Que a gente tenha esse olhar de tolerância, que a gente tenha esse olhar de amor para com todos. E possamos ser mãos, como você disse, nós necessitamos de mãos para colaborar nessa construção de um mundo de paz. Não é isso, Rafael? Então, mais uma vez, grata pela sua presença e ficamos aqui com mais um Ponto a Ponto. Até lá!